tarde, pessoal. Estamos começando mais um Cabu Podcast. Este é o 26º episódio. A gente está com o Thiago, ele vai falar sobre a arquitetura corporativa, tecnologia e inovação na música. Além de ser um profissional na área da tecnologia, também tem aí sua empreitada no meio musical e vai contar um pouquinho da trajetória dele para a gente, contando todas essas empreitadas aí. Como eu peço todo episódio, já se inscreve no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Já está aqui assistindo esse, se inscrevendo? Maratona o restante. Deixa o seu like para o YouTube entender que o nosso conteúdo é bom e compartilhar com mais pessoas. E deixa aqui nos comentários o que você achou do episódio e o que gostaria que a gente comentasse e trouxesse para vocês aqui. Seja bem-vindo, meu parceiro de sempre. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Karina. Espero que vocês gostem do episódio de hoje também. É mais um papo interessante e bora lá, Thiago. Pode se apresentar aí para a gente. Olá, boa tarde a todos. Obrigado, Karina e Bruno, pelo convite. É muito bom poder falar do que a gente gosta, né, do que a gente vive. Muito obrigado pelo convite. Bom, conta um pouquinho para a gente sobre quem é o Thiago, a trajetória do Thiago, como que o Thiago encontrou o meio da tecnologia e o que ele descobriu nela, né? Bom, eu como pessoa, né, antes de tecnologia, ali no meu CPF, eu como pessoa sou pai da Rafaela, uma mulher linda de 21 anos. Amo gatos, amo viajar, esse é o meu propósito de vida. E eu comecei a minha carreira em tecnologia quando eu tinha 18 anos. Acho que o primeiro contato com o computador, né, naquela época, eu não vou entregar a minha idade ainda, talvez até o final do episódio. Já meio que entregou um pouquinho, mas vamos lá, que a gente ainda está curioso. Deu uma pista. Mas o primeiro contato com o computador era uma coisa que não era muito usado, né, no dia a dia. Era na época que uma família, para ter um computador, precisava parcelar, fazer um consórcio, né? Então, não era muito usado em empresas ainda, e eu me apaixonei por isso, e nesse contato, né, com o device em si, fui trilhando minha carreira pautado em informática, né, que era o que foi o drive para minha carreira. Então, comecei como professor de informática, numa escola famosa, antiga, aí, que obviamente não existe mais. Trabalhei com suporte técnico, troquei toner de impressora, configurei coletor de dados, enfim, configurei rede, tenho um background de infraestrutura muito forte, né? Passei um tempo por programação, por sistemas, e encontrei aí há cerca de uns 8 anos atrás, por aí, a arquitetura corporativa, e é onde eu, de fato, fiquei muito feliz de trabalhar, né? Porque não sei se da minha personalidade, estar no mesmo lugar ou fazer a mesma coisa por muito tempo não faz parte da minha característica como ser humano, né? Então, a mudança é uma coisa muito importante para mim. E como arquiteto, né, eu consigo permear e trabalhar, né, dentre diversas áreas, tanto de negócio quanto de tecnologia. Então, eu não preciso olhar só software todos os dias, e eu não preciso olhar só infraestrutura todos os dias. Então, trabalhar como arquiteto, né, tanto de soluções quanto corporativo, eu vou entrar nesse detalhe quando a gente for falar de arquitetura, é uma coisa que me fez muito feliz e fez eu me encontrar no ramo da tecnologia. Então, não olhar código todos os dias, ou não ficar preocupado com administrar computadores e servidores. Então, isso foi uma coisa que eu descobri, fiquei muito feliz. E a segunda parte dessa evolução é quando a gente for falar de música, porque eu sou DJ e produtor também, e que é um complemento do Thiago como ser humano, né, do que falta para mim, aí eu vou explicar melhor mais para frente ali.
Tiago, então, para começar, vamos começar com a arquitetura corporativa. O que é arquitetura corporativa e o que faz um arquiteto corporativo? A arquitetura corporativa, ela existe para guiar a empresa, guiar o estratégico da empresa com o tático tecnológico, né? Então, grandes empresas, elas têm muitas equipes, diversas aplicações, diversos tipos de negócio e abordagem, né? Então, hoje eu trabalho na Allos, que é a maior empresa de shopping centers da América Latina, né? Tem 60 shoppings no nosso portfólio. E antes de trabalhar nessa empresa, eu passei pelo Carrefour, né? Que é uma multinacional de varejo, drogarias, posto de gasolina, né? Até real estate, locação de imóveis. Então, um arquiteto, a gente tem muitas pessoas trabalhando nesses setores. A gente tem muitos setores que trabalham de forma independente para atender o negócio. Então, certamente, alguém do marketing, né, da publicidade, não vai entender como é que funciona um coletor de dados num armazém para poder fazer uma expedição de uma mercadoria para uma loja, né? Então, a arquitetura corporativa ela existe para guiar a empresa e estabelecer padrões, né, guidelines, estruturas que as empresas consigam trabalhar e serem mais homogêneas, né? Então, senão cada um vai usar a sua linguagem de programação, cada um vai usar o seu framework, cada um vai usar um tipo de computador, né? Guia as empresas nesse sentido, nesses padrões. Então, isso é a arquitetura corporativa, que ela pode se dobrar em diversos níveis, né? A gente vai ter a arquitetura corporativa, ela vai prover a tática, ela vai prover insumos para a companhia atingir o seu objetivo estratégico, que é o que o conselho, a alta diretoria, a alta liderança da empresa quer como negócio, né? Quer se posicionar como negócio, e a arquitetura funciona como um apoio ali, como um enabler, como um habilitador dessa estratégia, né? Para que desenvolvedores de software, implementações de contratação de software de terceiros possam acontecer de uma forma simplificada, né? Simplificada não, errei a palavra aqui, possa acontecer de uma forma mais tranquila e mais fluida, né? E outros fatores, como atender compliance, requisições legais. Então, uma empresa que tem capital aberto nos Estados Unidos, que precisa atender a lei SOX. Então, a arquitetura apoia nisso. Outras, governança apoia nisso, com processos, com padrões, com estruturas. Eu gosto, para algumas pessoas pode parecer absurdamente chato, mas é muito bom ver o resultado no final. E ainda para entender um pouco da arquitetura, mas também conhecer o Tiago, como é que você chegou nessa profissão? Assim, o que aconteceu que te levou até ela? Antes da crise de 2015, eu trabalhava numa empresa e eu era o responsável de TI, né? TI básico, né? Informática, suporte, né? de fornecedores, né? Então, eu era responsável por essa área e era o meu dia a dia de informática e aplicação, e negócio de pé, numa empresa de pouco mais de 500 funcionários, né? Mas eu sempre tive muita skill técnica, sempre gostei de aprofundar de uma forma técnica. E aí fui trabalhar nessa multinacional para conduzir um projeto. Fui trabalhar como gerente de projeto nessa multinacional. E aí, no meio dessa crise, eu dei aula perdão, que eu esqueci aqui. Eu dei aula na Impacta, né, para o curso de MBA, e eu dei aula de gestão de tecnologia, né, também em paralelo nisso. E aí, no meio dessa crise, fui parar nessa multinacional, gerenciando projetos. Nessa fase de gerenciamento de projetos da TI, tinham muitos gaps, né? Ou tinha faltava um pouco profissional para conduzir algumas situações técnicas. Eu comecei a me aprofundar no técnico, só que eu já olhava muito a parte de conexão com o negócio, né?
E navegar nesses níveis, eu aprendi muito do negócio, aprendi muito da empresa e aprendi muito dos processos, né? E recebi uma oportunidade de poder trabalhar como arquiteto, né? Deu um pouco de frio na barriga ali, porque não se forma um arquiteto na faculdade, né? O que forma um arquiteto é a sua senioridade, a sua expertise, né? O quanto ele já trabalhou na vida, o quanto ele tem de experiência com tecnologias e com empresas, né? E com pessoas. Então, deu um pouco de frio ali na barriga, mas rapidinho eu aprendi a trabalhar. Obviamente, eu embarquei, né, e entrei no meu segundo MBA pela FIAP, que é uma instituição que eu admiro muito, e aí eu fiz um MBA de arquitetura de soluções. E aí aprendi muito com os meus colegas, com os meus professores, e isso, de fato, mudou o jogo, né? Mudou o jogo e me posicionou e me estabeleceu como arquiteto, tanto de soluções quanto arquiteto corporativo. E tem uma diferença muito grande entre a arquitetura corporativa, que é o que eu falei, e a arquitetura de soluções e software, né? A arquitetura corporativa ela é mais colada com a estratégia da empresa. E eu sempre fui muito fã, sempre fui muito apaixonado por essa área de arquitetura corporativa, porque ela muda ponteiro na empresa. E isso para a empresa, de fato, que tem arquitetura na prática, na sua essência, né, intrínseca ao seu processo, muda ponteiro, isso é muito importante. Então, eu tenho essa paixão pela arquitetura corporativa que vai além da tecnologia, além do ferramental. Você tem alguma? Tenho. Só para a gente conseguir deixar bem claro essa parte. Por exemplo, para tentar trazer mais para a prática. Hoje, uma das possibilidades de IoT, falando para o mercado do varejo e tal, quando você pode colocar sensores, por exemplo, nas gôndolas, e você consegue mapear os produtos que saem mais, conseguir ter um feedback de estoque e tudo. Assim, qual seria a parte do arquiteto corporativo se aplica também nessa questão? Excelente pergunta. O que você está me trazendo é exatamente um requisito de negócio, né? Na verdade, é um requisito estratégico que vai desdobrar em requisitos de negócio. Então, o que o negócio precisa para poder, por exemplo, monitorar um case real que eu trabalhei, a empresa ela precisaria monitorar os termômetros das geladeiras de supermercado, né, para evitar que se estrague, né, tanto o alimento quanto, enfim, perder, e isso traz prejuízos para o negócio, né? Então, quando a gente fala desse tipo de IoT, a primeira pergunta que a gente, como arquitetura, começa a perguntar algumas coisas. Quem são os nossos fornecedores, né, de equipamentos IoT? Então, a gente começa na camada física. Ok. Os equipamentos de IoT, eles vão precisar mandar essas informações para algum lugar. E aí a gente vai perguntar, tudo bem, ele vai usar a rede de uma loja, né? A rede da loja, por exemplo, onde ficam os freezers ou as geladeiras. Tudo bem. Essa rede da loja, ela vai ter, obviamente, uma estrutura de plano IP, de VLANs, vai passar separado e ela vai precisar chegar até um servidor. E essas informações vão chegar numa aplicação que a gente vai fazer ou numa aplicação que a gente vai comprar? Se é uma aplicação que a gente vai comprar, a gente vai avaliar o fornecedor em diversos requisitos técnicos. Se for uma aplicação que a gente for desenvolver, a gente vai fazer um desenho dessa solução. Então, quem vai acessar essa aplicação? Ela vai ficar hospedada onde? Como é que a gente vai desenvolver esse front-end? E aí, o time vai começar a desenvolver. Então, quando ele vai começar a desenvolver, a arquitetura corporativa já disse para ele assim, olha, a gente tem um padrão. Então, a gente usa banco de dados A, a gente roda as nossas aplicações em container na cloud B. Então, tudo isso já fica como uma arquitetura de referência. Então, a gente constrói um padrão de arquitetura de referência. Tudo que for novo, toda demanda que for nova de uma empresa, ela vai
ser construída ou contratada em cima desses padrões que são definidos pela arquitetura em conjunto com as áreas. Obviamente, a gente não vai sugerir tecnologias que para pessoas que não são a gente trabalhar, né? Então, se a gente tem desenvolvedores na empresa ou se a gente tem pessoas que constroem, né, essas aplicações, a gente vai discutir e entender ali qual, né, fazer benchmarks, entender qual ferramenta a gente vai usar. O que não vai acontecer é uma squad usar, por exemplo, Postgres e uma outra squad usar Oracle porque ela quer. Então, a empresa reúne e ela entende, cara, para bancos de dados relacionais, qual é a melhor solução de banco de dados. Então, existe um comitê, a gente troca essa figurinha, faz uma mesa redonda para a gente discutir e chegar num acordo, e aí todo mundo fecha junto, estamos together ali, e a gente segue esse padrão. E aí a empresa vai continuar o projeto, seja de IoT, seja um projeto para implementar uma solução nova de PDV, seja um projeto para desenvolver um app para shopping. A gente vai seguir sempre esta boa prática, né, em cima do que a gente tem ali de padrões e referências definidas. Boa. Tiago, você comentou durante a sua fala anterior a essa que um arquiteto corporativo ele não se forma na faculdade. Realmente não tem nenhuma formação voltada para isso que a pessoa tem que fazer para trabalhar como arquiteto corporativo? Existem, não é que ele não se forma na faculdade, existem cursos, por exemplo, de arquitetura de software, existem cursos para certificação, existem várias formações no mercado, mas no dia a dia, durante uma entrevista, o que vai contar é a tua bagagem. Então, pelo menos quando eu entrevisto alguém para minha equipe, o que eu vou falar não vai ser uma coisa do tipo, você sabe configurar uma cloud, né? Você sabe fazer um desenho em Archimate, você sabe fazer um desenho no padrão ABC. Não, eu vou avaliar como aquela pessoa, o que aquela pessoa já fez e desenvolveu de soluções, o que ela já resolveu, ajudou as empresas que ela trabalhou no passado a resolver de problemas. Então, no final, conta muito isso. A arquitetura corporativa ela tem um framework mundial difundido que é o TOGAF, né, do Open Group. A gente vai deixar referências depois para quem quiser ler. A certificação avançada, né, de arquiteto corporativo, ela não é uma certificação de perguntas e respostas, ela é uma certificação de case, né? Então, você recebe cases para solucionar e quem for te avaliar vai, de fato, avaliar como você solucionou aquele case. E a habilidade de solucionar esse case é justamente baseado no seu histórico profissional, né? No seu histórico de vida. Então, não existe arquiteto júnior, né? A gente pode achar ali vagas para arquiteto 1, arquiteto 2, coordenador de arquitetura, mas não existe ali vaga de arquiteto júnior, porque o arquiteto ele é um conselheiro tecnológico ali para a empresa, né? Dependendo dos níveis ali. Ele é uma peça importante, que em empresas muito grandes, se não tiver um arquiteto envolvido em uma demanda, não entra nada em produção, né? Tem empresas extremamente grandes, não no Brasil, mas no Vale do Silício, por exemplo, tem muitas empresas, essas big techs, elas têm vice-presidente de arquitetura. Então, ela tem arquitetos em todos os seus níveis, né? Desde o C-Level, né? Tem o CEA, que é o Chief Enterprise Architect, até o arquiteto de software, né? A gente tem arquiteto de negócio. Então, quanto maior a granularidade e o tamanho da empresa, né? A quantidade de requisitos legais que ela precisa atender, né? Ela vai ter uma necessidade maior de mais especialistas na área de tecnologia e desenvolver ali a parte de arquitetura. Entendi. E ainda seguindo nessa, para entender bem mesmo, que gera bastante curiosidade, né? Essa área. Você citou muito ter uma equipe, eles seguirem um padrão, uma logística pré-determinada ali
entre, por exemplo, a gestão, né, as altas lideranças com você, se aproxima muito da atuação de um gerente de projetos? Tem alguma diferença ou eu estou sendo muito ignorante de comparar? Não tá sendo ignorante. Se aproxima, sim, é uma posição de gestão, né? Eu sou head de arquitetura na Alus, então é uma posição equivalente a uma posição de gerente. Então, depende muito da empresa que você for trabalhar. Você pode ter diretor de arquitetura, você pode, se for uma empresa menor, você pode ter um gerente de arquitetura. Se for uma startup, você vai ter um arquiteto, que ele vai ser o arquiteto, o CTO e o tech lead, ele vai gerenciar uma equipe ali. Então, isso pode mudar muito dentro da estrutura, mas, via de regra, o arquiteto corporativo ele vai estar muito perto ali entre gerência e diretoria, né? O normal no mercado é estar numa posição de gerência, e aí você vai ter equipes abaixo do arquiteto. Então, pode ter empresas que ela tem arquiteto corporativo, ela tem arquiteto de solução e ela tem arquiteto de software. Empresa um pouco maior, com vários negócios, então, uma empresa que ela atua em vários nichos de mercado, ela costuma ter arquitetos de negócio. Né? O arquiteto vai cuidar justamente da jornada do negócio, jornada de consumidor, né? Jornada de operação, seja ela qual for nessa empresa. Uhum. Da hora. Thiago, você falou que o que conta nessa carreira é muito o background que você já tem. Por exemplo, se eu quisesse começar agora, focar nesse mercado de trabalho, quais seriam as principais experiências e conhecimentos que eu precisaria adquirir para ter uma chance de conseguir alguma coisa? Acho que primeiro escolher o teu nicho. Então, se você trabalha com dados e quer ser um arquiteto de dados, né? A primeira coisa, um pré-requisito que vai ser básico são seus hard skills, né? Em arquitetura de dados, por exemplo. Se você quiser ser um arquiteto de software ou um arquiteto cloud, né? Você primeiro precisa ter as suas hard skills, que são renováveis, né? A cada 1 ano, 2 anos ali, a gente troca de tecnologia de forma consistente. Quando eu falo de forma consistente, é que adota e fica perene no longo prazo. Né? Então, a cada 1 ou 2 anos ali, troca-se de tecnologia, então você se renova. Então, o primeiro requisito são as suas hard skills dentro da arquitetura que você quer trabalhar. Em segundo, conhecer muito o negócio e resolução de problemas. Porque a arquitetura, ela não embora a gente seja de exatas, não existe arquitetura certa. Né? Então, no MBA tinha cases que eram assim: eu tenho uma empresa de papel e celulose, o meu processo é esse aqui, propõe uma arquitetura. Cara, a gente escolhe ali com as soluções. Eu gosto de trabalhar com Google, ou outra pessoa gosta de trabalhar com Azure. Monta aquela arquitetura e fala, bonito, a gente vai usar tudo isso aqui. Na teoria, ótimo. Mas quando a gente fala da prática, que você tem parte de aplicação rodando dentro de uma lata, né? Eu costumo chamar de lata, mas dentro de um servidor físico do seu data center. E uma outra parte rodando numa cloud privada, né? Numa cloud pública. Uma outra parte rodando num SaaS contratado, você vai ter ali diferentes tipos de tecnologia e você não vai propor. Você vai propor uma arquitetura que seja adequada para aquele momento, para aquela situação, que a empresa tenha capacidade de se adaptar e de executar aquela arquitetura. E isso não tem muito a ver com priorização. Obviamente, tem empresa que tem capacidade de desenvolver, de contratar budget para contratar arquitetura, mas ela tem outros projetos e outras prioridades, e aí isso faz parte de um outro ciclo dentro da gestão da companhia. Então, já sabe, né? Vocês são de qual área? Desculpa a curiosidade. Eu faço economia. Eu faço ciência de dados. Eu não entendi. O Bruno faz? Economia. Entendi. Acho que, no caso, para quem não é da área de tecnologia, tende a ir por um caminho de mais na linha de software. Né? Então, todas as
as skills para um arquiteto de software, né? Ou todas as skills de um arquiteto de soluções, para pensar quais são a melhor forma de implantar uma arquitetura dentro de uma área de negócio que você conhece. Então, você desenvolver todas as suas skills, suas hard skills, né, para ser arquiteto, para dominar o que se fala tecnicamente, porque o arquiteto ele vai precisar falar com o diretor e ele vai precisar falar com o desenvolvedor. Então, você tem que saber falar essas linguagens, né? Responder para o estratégico, responder para cima e responder também para baixo. Na hora que você desenvolver isso, onde vai estar o teu valor? O teu conhecimento do mercado financeiro. Então, toda a sua experiência do mercado financeiro e resoluções de problemas anteriores, ela vai servir de bagagem para você começar a trabalhar com arquiteto. E no caso da Karina, que é da área de dados, a arquitetura de dados, ela vai permear, ela vai conhecer, ela já entende de dados, ela já entende, tem minimamente ali ela já tem já entende seus conceitos ou prática, ou é muito experiente, desde a parte de analytics até engenharia, né? E a arquitetura de dados vai dizer, cara, como é que eu vou trabalhar, por exemplo, com modelos de dados, que fica muito alinhado ali com governança, né? Estrutura de dados. Para onde eu vou mandar meu dado? Que tipo de persistência você vai usar? Que tipo de tecnologia você vai usar para ETL? Que tipo de broker ou barramento para você receber os seus arquivos? Como é que você vai trabalhar com um evento? Qual a melhor solução para trabalhar com a arquitetura de eventos? Então, esse é o meu conselho ali, né? Colocando na prática. De grátis, hein? E foi muito bom, porque, assim, a ciência de dados, para mim, assim, o conceito do profissional eu tenho bem claro na minha cabeça. Mas a gente sabe que tem um leque de oportunidades. E a estrutura de dados, cara, a arquitetura de dados me chamou muita atenção, assim, na explicação do Thiago. Vou procurar me aprofundar, porque é uma área que eu gosto muito, o processamento, o tratamento dos dados, né? É uma parte chata. Tem gente que acha muito chato. Faz parte, né? O assunto é tecnologia. A gente vai falar muito disso, né? Apesar de não falar de ferramentas. Mas é exatamente isso, é muito legal você dizer, nossa, como é que eu vou colocar aqui como landing zone, né? Eu vou usar que tipo de arquitetura? Eu vou usar uma arquitetura vanilla, dependendo do que você tem contratado na sua cloud, aí você vai usar tudo de arquitetura, você vai usar todas as soluções, né? Todas as features da cloud. Se você trabalha numa empresa pequena, a recomendação é que você use todas as features daquela cloud. Se você trabalha numa empresa maior, multi-cloud, vem dado de tudo que é lado, então talvez você tenha que ter uma arquitetura diferente, e aí você vai quebrando isso e você vai pensando no fluxo do dado, né? Obviamente, vai trabalhar governado, vai trabalhar junto com governança de dados, e aí você vai ver tudo, como é que funciona, como você vai criar suas pipes, enfim. Se quiser continuar depois também, a gente fala também, não tem problema. Eu estou aí à disposição para a gente falar depois também. Mentoria já quero, com certeza. Eu queria pegar essa parte, porque eu faço economia, só que eu trabalho com muita análise de dados no meu serviço. Caiu? Será? Não, eu tô aqui. E eu trabalho numa incubadora pública e a gente não tem toda essa estrutura. A gente não tem um arquiteto de dados, por exemplo. Como que a falta desse profissional pode impactar quando eu vou pegar os dados e vou fazer uma análise? Acho que você vai ter os dados para fazer análise e você vai trabalhar a sua ciência de dados, né? Você vai vestir ali o chapéu de cientista de dados, mas não ter esta figura do arquiteto, ele vai atrapalhar em algumas coisas. As suas fontes de dados vão ser diversas e elas vão mudar e elas vão quebrar, porque o usuário ele vai fazer várias coisas. Então, dependendo do porte da empresa, vai chegar para você uma planilha Excel com formatação, e você pode ter uma linha ali que alguém copiou um texto, entrou uma tabulação, você vai quebrar a tua análise. Então,
esses são os tipos de problema que você pode enfrentar. Se você tem um arquiteto de dados e esse processo de melhoria que é cíclico, ele acontece, você começa a corrigir. Então, você pode dizer assim, olha, área de negócio, você trabalha com o seu Excel na cor que você quiser. Quando você for me mandar, tira toda a formatação e me gera um arquivo simples. Né? Ou se você tem uma aplicação, você vai consumir uma aplicação, você combina com o desenvolvedor ou com o time de software e vai dizer assim, ó, ou com o DBA, dependendo se a empresa tem DBA para criar estrutura de dados e tal, olha, eu vou conectar na sua base de dados aqui, se você mexer no seu dicionário de dados, se você ou mexer na sua estrutura de banco de dados, você me avisa, vamos conversar sobre isso, porque você pode ir lá bater para fazer uma extração e vai chegar uma coluna a mais. Se chegar uma coluna a mais, tudo bem. E se faltar uma coluna? Né? Então, o banco de dados ele vai ajudar a garantir que essas estruturas e esses padrões eles aconteçam, para que as coisas funcionem mais automático. Porque a preocupação, né, do cientista de dados é, de fato, entender a informação e passar para o negócio tomar a decisão. Né? E não ficar consertando ali como que cada dia gerar um relatório diferente, ou cada dia quebra alguma coisa, né? Ou pior, né? Se for alguém que executa e passa esse relatório para alguém que vai pedir para fazer uma cor diferente, ou pôr um campo, ou fazer uma conta diferente. Né? Tem uma... E acontece muito isso que você falou. Escreveu no meu dia a dia, meu. Chega a dar nervoso. Eu já sei bem o que eu vou cobrar quando eu vou falar com alguém. Falar, você tem um arquiteto de dados? Porque não está rolando. Isso é muito importante. É muito importante, porque o usuário, ele é usuário. E quando eu falo que ele é usuário, eu estou falando que ele é substantivo e ele é adjetivo. Então, o usuário, ele vai existir em toda a área da empresa e vai pedir sempre muitas coisas, né? E, obviamente, com razão, porque a gente tem objetivos de negócio. O como aí a gente tem diversas formas de acontecer. Mas, sim, a arquitetura ela é muito importante para as grandes empresas, porque não é ser fancy. Né? A arquitetura é garantir que você tenha, fazendo uma analogia aqui de uma estrada, é garantir que você tenha guardrails para todo mundo e faixas para todo mundo seguir fluido, e ninguém se atropelar ou sair ou parar na outra pista. Então, a arquitetura é muito importante porque ela dá velocidade para o negócio. Porque se você tem pessoas trabalhando com coisas diferentes, as pessoas vão passar elas vão passar uma parte do tempo tentando se entender com o que elas estão fazendo. Então, quando você tem um padrão, todo mundo entende que está trabalhando e a empresa só trabalha com informação, com transação e com dado analítico. Isso é, obviamente, como é que funciona. E eu não vou deixar de mencionar ali toda a parte de cibersegurança, que é o maior risco, na minha opinião, de uma empresa hoje em dia. O maior risco que uma empresa corre hoje em dia é cibersegurança. E a arquitetura é sempre muito parceira de cyber. O arquiteto também tem que ter esse chapéu ali, essa dor, esse sentimento tem que pensar também no cybersecurity. Né? Sem dúvida. E para a gente entender bem, assim, na prática, ali as atuações do arquiteto corporativo, como é que funciona, por exemplo, no seu dia a dia? Vocês usam metodologia Scrum? Vocês utilizam outras metodologias para os ciclos de trabalho? Para a área de arquitetura, o Scrum ele faz parte de agilidade, e a agilidade ela pode permear as áreas da empresa conforme a maturidade. Né? Tem gente que vai trabalhar com agilidade no processo, nos seus processos, tem gente que vai trabalhar misto, tem gente que vai trabalhar com agilidade, Kanban, Scrumban. Para a arquitetura corporativa, existe um framework chamado TOGAF, e ele deriva de outro. Existe mais que um framework, mas o TOGAF ele é 98% do mercado, e ele desdobra em outros, em mini frameworks, e para a gente ter os nossos modelos de trabalho. Né? Como que funciona isso? Como todo e qualquer framework, ele é adote e adapt. Né? Se você for implementar um framework numa companhia, você vai parar a sua companhia, a companhia fecha, porque ela vai deixar de atender o negócio para ficar implementando, às vezes, o que é burocracia. Então, eu fomento muito o uso do TOGAF e do Archimate, que ele permite que eu trabalhe com níveis básicos de arquitetura.
Então, a gente fala de uma camada de arquitetura de negócio. Por exemplo, chegou uma demanda para mim. Olha, a gente precisa, hipoteticamente aqui, eu quero implantar uma solução, eu quero implantar totens de self-checkout, sejam num shopping center ou num shopping center no mercado, ou eu quero ampliar totens de estacionamento num shopping center. Tudo bem. A primeira pergunta que eu, para pensar numa solução, eu vou fazer é, supondo que eu não conheça, tá? Qual é a jornada do negócio? Então, como é que é a jornada? Quem é o cliente? Como é que ele vai usar? Como que ele acessa? Depois daqui ele vai fazer o quê? Para onde ele vai? Esse driver, que eu costumo falar de arquitetura de negócio, né, ele vai servir de insumo para eu pensar numa solução e propor uma arquitetura de solução em alto nível. Né? Então, para esta solução aqui, a gente precisa ter um banco de dados relacional, a gente precisa ter uma estrutura de microserviços e a gente precisa ter um front-end. Então, é uma arquitetura de alto nível sem rótulos, né? E outra metodologia que eu trabalho é a metodologia de building blocks. Você vai construindo e evoluindo. Você não precisa montar um pacote todo para a empresa trabalhar, porque isso vai levar dias. Então, você constrói um pedacinho, trabalha, evolui e vai construindo. Então, dentro da arquitetura de uma metodologia de building blocks, a gente constrói a primeira coisa, que é o primeiro nível, que é a arquitetura, que é o Architecture Building Block, que é o alto nível. Então, eu vou dizer, olha, banco de dados relacional, uma aplicação containerizada para eu ter microserviços, vou rodar o meu front-end aqui, tá bem? E aí a gente vai descendo o nível, e a gente entra no Solution Building Block, que a gente vai falar de ferramentas. Então, normalmente, o Solution Building Blocks, você vai escolher ali, mas ele já foi pré-definido pela arquitetura de referência. Então, Solution Building Blocks, tudo bem. Eu vou usar Kubernetes gerenciado, eu vou persistir no Postgre, eu vou usar, enfim, qualquer outro framework ali para eu trabalhar dentro de uma linguagem, JavaScript, vamos pensar dessa forma, e eu vou usar React para o front, né? Building block, e aí vai descendo os níveis. Existe um outro nível dentro da arquitetura que eu falei, da metodologia Archimate, que a gente vai falar de arquitetura de tecnologia. Então, quais são as clouds que eu vou usar? Quantas redes eu vou ter? Quais regiões, né, eu vou trabalhar? Quais são as zonas que a gente vai trabalhar? E existe outro nível, que é o de que é a camada, né, o application layer, que é a camada de aplicação. Então, quais aplicações eu tenho para cada negócio? Qual aplicação eu tenho para o meu e-commerce? Qual aplicação eu tenho para rodar o meu fulfillment, ou a minha logística, ou o meu CD, a minha armazenagem? Ou quais aplicações eu tenho ali? Como é que eu desenvolvo a aplicação para rodar meu transporte? Uhum. Desculpa. Não, eu ia dizer que essa metodologia é uma metodologia que funciona muito. Dos meus 8 anos ali de experiência, é uma metodologia que eu pratico e sempre ajudou, né, pelas empresas que eu trabalhei. Só para fixar bem aqui, então, é uma metodologia que trabalha poucas entregas, pequenas entregas, na verdade, bem ali dentro da metodologia ágil mesmo, né? Você faz pequenas entregas para dar... Você vai construindo ali, exatamente. Uhum. A metodologia ágil, ela existe para o conceito de MVP, né? Então, você vai entregando o valor ao negócio à medida que você vai construindo, e a arquitetura vai fazendo exatamente isso. Então, de repente, para uma aplicação pequena, para um primeiro para atender um MVP, a gente monta uma estrutura com uma tecnologia, um framework específico, ou um tipo de solução específica. A empresa cresceu, a solução cresceu, eu vou ter mais coisas entrando, eu vou ter mais dados sendo produzidos, eu vou sofrer mais ataques cibernéticos. A gente vai precisar revisitar e mudar essa infraestrutura para comportar o tamanho novo que está vindo do negócio. Uhum. E você tem alguma pergunta? Posso seguir?
Porque quando entra nessa questão de metodologia ágil, para desenvolvimento de software, eu fico sai um monte de dúvida. Você conversou com o Lucas, né? O Lucas Ponte, ele é o meu guru da agilidade. Eu tenho um outro amigo também, o Daniel Basílio. São meus gurus da agilidade. Eu não faço nada assim. Sempre que eu tenho uma dúvida de agilidade, eu vou procurar eles. Eu vou deixar depois do Lucas, você tem. Eu vou deixar também depois para você o contato do Daniel. Sim, por favor. Meus gurus de agilidade. Eu trabalho com o Lucas, né? E essa curiosidade com a agilidade foi o que você falou, surge muito. Ainda mais nas nossas atuações. E a minha dúvida, na verdade, era para entender, porque como a metodologia está sendo muito introduzida nas grandes corporações hoje, eu queria entender, você que trabalha numa grande corporação com arquitetura corporativa, ainda existe atuações na metodologia Waterfall? Não, ou não? Existe. Existe porque a adoção de qualquer metodologia, ela vai muito da alta liderança. Então, e a alta liderança, ela é muito pautada na necessidade de negócio. Então, quando uma empresa que ela produz software na sua essência, ela vai trabalhar de forma ágil. Uma empresa que implementa software, então, uma empresa que ela tem gestores que implementam software ou não desenvolvem software, necessidade ou evoluem um software que já existe, ela vai trabalhar no Waterfall, porque não tem a necessidade de entregar valor rápido para o negócio. Então, depende muito da estrutura, ou até tem a necessidade de entregar valor, mas não está acostumado ou não tem estrutura de profissionais de agilidade para conduzir aquele desenvolvimento de um modelo de agilidade. Isso é muito da cultura da empresa, né? Então, é muito do modelo de maturidade, de trabalhar a parte de inovação. Então, depende muito. Hoje, empresa de software, não existe nenhuma empresa de software. Se existe alguma fábrica de software que trabalha em Waterfall, não conheço. O que pode acontecer é uma empresa muito grande, muito antiga, com uma gestão e uma empresa familiar que tem os seus próprios desenvolvedores, né? E aí ela vai trabalhar no modelo Waterfall. Ou uma empresa muito pequena que tem uma solução muito específica para atender um cliente, e aí ela vai trabalhar também no modelo Waterfall. E você, dentro das suas atuações hoje com a sua equipe, eu entendo que tem muitas atuações com gestão da mudança, assim, né? Talvez, você acha que seja um grande desafio para você hoje, ou houve alguma época que foi mais um grande desafio, a gestão da mudança? A mudança, ela é um combustível para o meu trabalho, né? Se não tem mudança, não precisa do arquiteto. Então, a mudança, ela é bastante desafiadora e isso é muito importante. O que acontece é comum, né? E o que acho que é um desafio ali, respondendo a sua pergunta, o que dificultaria de fato, quando a gente fala de mudança, são mudanças estruturantes, mudança estruturante acontecendo em cima de uma mudança estruturante. Então, a gente trabalha num conceito, todo mundo trabalha hoje num conceito de MVP, tudo bem? Mas se talvez para entregar o seu MVP você for trabalhar 6 meses, né, se for o início de um projeto ou de um produto, se você fizer uma mudança estruturante no meio do caminho, você vai impactar esses 3 meses, talvez para 12 meses. Então, essas mudanças que vem muito, às vezes o negócio empurra, ou a gente tem gestão, ou tem questões políticas, essas mudanças são, de fato, perigosas, desafiadoras. Agora, mudar o curso em relação ao negócio, eu acho maravilhoso, né? Então, hoje, se a empresa, amanhã ou depois, ela quiser inventar alguma coisa muito maluca ali, eu vou embarcar, porque isso é combustível, né? Acho que a mudança, ela é o que garante a gente está aqui fazendo isso, né, e fazer o que a gente gosta, né? O principal motivo de eu ter me encontrado na arquitetura é justamente não fazer a mesma coisa para sempre, né? E aí foi para arquitetura, foi para música, foi para várias coisas no meu estilo de vida.
e está sempre atuando com inovação, né? Pelo que você contou até agora, é uma atuação constante com inovação, né? Por isso que eu até perguntei na questão da gestão da mudança, né? Que é o tal do change management, e geralmente gera muita... digamos que algumas altas lideranças chegam a ser detratoras, são um pouco mais difíceis de lidar. Foi mais por isso que eu te perguntei, assim, mas é bem o que você falou mesmo, e eu acredito que a maior dificuldade seja em empresas mais tradicionais, né? Sim, sim, é muito do gestor mais, é uma gestão modelo mais ali comando e controle, não gosta de home office, não gosta de umas coisas novas ali, se você falar de alguma coisa diferente, ele pode achar que você é meio biruta, então faz parte. Lá vem a equipe da inovação. Exatamente. Eu estava vendo alguns traços comportamentais da Gen Z, né, da geração Z, e tem muita gente... Eu vi um comentário numa rede social dos millennials, né, dizendo que a geração Z está garantindo, né, para a gente os empregos, né, porque a geração Z não quer ser líder, não quer... Ou a geração Z está mais preocupada com o estilo de vida. E pelo contrário, ao invés de eu estar mais próximo da gestão tradicional, eu me identifico muito mais com estar perto da geração Z, né? Porque o inovar, o se reinventar, mudar o jeito de trabalhar, mudar o jeito de ver as coisas, qualidade de vida, tudo isso conta muito, né? Então, obviamente, vou pegar um exemplo meio tosco aqui, né? Eu trabalhei numa empresa que eu tinha que trabalhar de gravata. Eu trocava toner de impressora, saía com a minha gravata suja, mas eu tinha que trabalhar de gravata. Que maldade. Claro, não foi muito importante trabalhar nessa empresa para minha carreira, claro. Mas hoje, se eu for trabalhar numa empresa, né, a minha foto do LinkedIn é de camiseta. Se eu for trabalhar numa empresa que ela fala assim, olha, a gente tem um dress code, você precisa trabalhar de camisa, essa empresa não é para mim. Uhum. Claro, se o cenário mudar, há 10 anos atrás, que trabalhar com tecnologia na moda, a gente tinha que implorar para ter um emprego, se volta a essa época, claro, a gente vai se sujeitar. Mas hoje que a gente tem âncoras de carreira muito forte, minhas principais âncoras de carreira são estilo de vida e autonomia. Então, obviamente, se eu entrar num processo seletivo e a empresa me falar que ela tem, por exemplo, um dress code, não dá certo. A última empresa que eu trabalhei podia trabalhar de bermuda. Então, isso é muito sobre como a empresa vê, né, o modelo novo de trabalhar. E isso vai impactar certamente nas entregas, porque você vai trabalhar com pessoas mais leves, né? Pessoas que se conectam com os clientes dessas empresas. Uhum. Né? Porque no final são pessoas para pessoas. Então a gente se conecta com os clientes dessa empresa. Então é assim que funciona. Com exceção do mercado financeiro que tem que trabalhar de gravata, né, Bruno? É isso, gente. Regradinho, Tiago, eu queria trazer um pouco, queria entender como que você vê os impactos que a tecnologia ela está causando nos setores ou na nossa vida em geral. Queria ver como você enxerga isso. Cara, isso é exponencial. Eu sempre vou me achar muito ignorante em relação à tecnologia, porque por mais que a gente saiba, pouco a gente sabe. Então, eu consumo muito material de influencers, eu procuro saber muito o que está acontecendo. Então, teve a SXSW agora, e é um evento que eu gostaria de ir, não posso ir, enfim. Poxa, tem a Mônica Magalhães, que é uma future thinker, e que eu admiro demais, sou super fã. Se ela vê esse podcast aqui, um beijo, Mônica, eu adoro você, sou seu fã. Ela traz muita coisa, eu consumo muito conteúdo dela, e
tanto ela quanto outros influencers que falam de inovação, de tecnologia, trazem pontos que é o seguinte, é tudo muito exponencial, né? E porque você habilita grandes coisas. E quando você habilita grandes coisas, você tem impactos que você não controla, né? Que você acaba não controlando. Então, eu não acho, por exemplo, que a IA é um problema. Eu não acho que a IA é um problema. Eu acho que a IA, não acho que a IA vai roubar emprego de ninguém. Ao contrário do que dizem por aí. Eu acho que a IA vai transformar profissões. As profissões vão mudar. Talvez a profissão que a gente trabalha não vai existir daqui a 10 anos. Então, eu ouvi de um influencer ele falar que a gente não vai ter mais programador, né? Então, assim, pode ser que não tenha mais a profissão programador, né? Mas todo mundo aqui que experimentou minimamente qualquer solução de IA, ela vai executar muito bem alguma coisa, mas se você não souber dizer para aquela IA como que ela tem que trabalhar, vai vir nada, né? Exemplo disso, falando um pouco de produção musical, o DJ, o produtor independente, o músico independente no Brasil, ele tem que fazer tudo sozinho, né? E as capas dos álbuns, das músicas que eu solto, parte delas eu fiz, porque eu tenho outras hard skills, parte eu paguei para designers fazerem para mim, e a minha próxima música eu vou lançar com uma capa que eu fiz via IA. A qualidade, né, a qualidade da imagem, a imagem é uma coisa que eu... Né, mas eu gastei pelo menos 16 horas para aprender a usar a melhor forma de trazer um prompt, né, para aquela. Então, um designer pode olhar e falar assim, porra, desculpa o palavrão, eu vou perder o meu emprego de designer, Talvez tenha acabado, né, a quantidade de demanda, né? De demanda para essas pessoas, claro. Mas ele pode dar o próximo passo, porque a gente, hoje, né, vários datilógrafos perderam o emprego, né? A profissão datilógrafo não existe. Mas, poxa, olha onde a gente está. Então, eu vejo só um comentário sobre IA, porque todo mundo fala é o hype. Eu acho que IA nunca não é uma coisa que vai roubar o emprego de ninguém, muito pelo contrário. Porque, como eu disse algumas vezes, são pessoas para pessoas. Então, a IA, ela acelera muitos processos, né? Ela vai mudar a forma da gente trabalhar. O que me preocupa são capacidades computacionais na mão de pessoas erradas, né? Computadores quânticos, né? Computação quântica é uma computação imprecisa, mas é uma computação muito potente, né? Então, grandes empresas cyber usam computadores quânticos para poder defender seus perímetros, né? Troca de senha, troca de criptografia, mas um computador quântico na mão de um governo, né? Um computador quântico na mão de uma organização terrorista. Então, a gente pode ter uma guerra cibernética. Eu não acredito em teoria da conspiração e não quero acreditar que a gente vai ter uma terceira guerra mundial, mas eu acredito que a gente pode sim ter uma guerra cibernética. Elas já acontecem. Enquanto a gente está falando aqui, milhões de ataques estão acontecendo entre governos, entre diversas instituições nesse momento. Mas, por exemplo, uma instituição criminosa, extremamente habilidosa em tecnologia e com recursos, ela pode, por exemplo, colapsar um mercado. Ela pode criar alguma coisa que não passa pela cabeça agora, que a gente certamente não vai imaginar o que é, mas alguma coisa, alguma nova crise, alguma coisa pode acontecer, né? E isso pode impactar várias áreas, né? E a gente pode levar um tempo para se recuperar. Então, alguns anos atrás, sem querer, uma pessoa foi vender uma ação nos Estados Unidos e digitou um número errado, vendeu um número absurdo de ações e derrubou o mercado em todo mundo, né? Então, o impacto de uma informação, de uma transação feita, muda. Então, eu acredito que a preocupação hoje é com o que é exponencial, na mão de pessoas erradas, e o consumo exagerado de algumas coisas. Então,
quanto que a gente gasta de energia e quanto que a gente polui o planeta para poder ter servidores e data centers para atender tanta demanda, né? Então, esse tipo de coisa é a preocupação que é, de fato, com o nosso meio ambiente. Por isso que tem muitas empresas ali aderindo à agenda de ESG. Eu acho isso muito sadio. Eu acho que a minha preocupação, de fato, é com o que vai... como que isso é usado, né? Você falou como que você usa, até que você tem se você já quiser aproveitar e falar sobre isso, você também é DJ, né? E como que você usa a tecnologia a seu favor na música? E se você quiser falar como que você também começou nessa área? Isso é muito curioso, porque na pandemia, antes da pandemia, na verdade, eu comecei a me interessar por produção musical. Eu sempre sou muito curioso como que as coisas acontecem, como que se faz as coisas. Eu comecei a me interessar por produção de música eletrônica, né? Como que a música eletrônica ela é feita. E aí eu comecei a produzir música eletrônica. Obviamente, tudo muito tosco, mas não dá para comparar com DJs e produtores renomados, obviamente, mas comecei a produzir, comecei a me entender. E eu percebi, eu amo tecnologia, eu amo ser arquiteto, mas eu não me conecto, né? Eu tenho a necessidade, eu sinto a necessidade de me conectar, diferentemente dos nerds, né? Eu gosto de estar entre pessoas, eu gosto de me conectar com pessoas. E eu não me conecto com o meu cliente final, com o cliente final da solução que a gente desenvolveu. E ouvindo música e tocando para alguns amigos, a música ela provoca uma emoção. Então, isso fez eu sentir um novo propósito. Então, daí eu resolvi, de fato, virar um produtor musical. Eu tenho música em todas as plataformas, eu tenho 10 músicas lançadas, tenho mais 3 para lançar. Eu me apaixonei por esse mercado e hoje é uma coisa que eu não abro mão. Me perguntaram uma vez, numa caixinha de perguntas ali no meu Instagram, perguntaram se eu recebesse uma proposta de trabalho e eu não tivesse que tocar. Se fosse uma proposta maravilhosa e eu não pudesse tocar mais, eu aceitaria. Eu não só não aceitaria, como eu já recusei, né? Então, de fato, eu me conectei sempre gostei de música, quem não gosta de música, mas eu me conectei com isso. E é muito bom produzir músicas iguais aos meus ídolos, né? Então, eu me espelho, eu tenho muitos ídolos que eu me espelho, e é muito legal produzir música igual a esse mercado. Então, isso assim, acabou sendo muito gratificante. Como que a tecnologia, ela ajuda, tá? E aí eu vou falar uma coisa. Os grandes DJs, os mais renomados, eles começaram na adolescência, né? Eles começaram como pequenos. Hoje eu tenho 41 anos de idade, não vou poder falar. Eu comecei a produzir música com 39. Então, eu não tenho a chance que essas pessoas tiveram, né? Então, tipo, imagina se eu quiser ser um artista. Hoje eu sou um artista de música eletrônica, eu sou um produtor profissional de música eletrônica, tenho uma marca registrada, tudo bem. Mas me falta muita coisa que precisa vir da base. Teoria musical, tocar piano, aprender a mixar, treinar ouvido, todas essas coisas, todas essas habilidades que você constrói com muitos anos para você fazer isso. Como é que a tecnologia apoia? Eu preciso conhecer minimamente de teoria musical. Tudo bem. Então, posso usar o chat GPT, ou posso usar... pensar todo o ciclo para lançar uma música. Então, existem várias ferramentas de inteligência artificial que eu posso gravar, cantar uma música, e ela vai pegar essa música e vai cantar com outro vocal, para mim, afinado, né? Ou previamente afinado. Então, eu que não sou cantor, vou ter uma música inédita, com uma letra que eu tenho escrito e cantado, e isso vai ajudar uma parte do meu processo, né? Vai me ajudar a criar essa música. Essa música aqui, eu sei que o humor dela é um humor mais feliz, eu sei um tom que eu tenho que usar nessa música. Então, eu posso usar uma inteligência artificial para criar acordes para mim, sugerir acordes para mim. A inteligência artificial, ela não substitui o humano. Então, ela vai sugerir acordes mecânicos,
né, ou mais exatos. E aí isso vai servir de inspiração para eu continuar evoluindo. Pô, vou construir uma música, preciso mixar essa música, e essa é uma habilidade que não tem inteligência artificial, você tem que aprender a mixar e fazer, e trabalhar muito. Isso é um trabalho de... como se você fosse, uma analogia, como se você fosse esculpir uma pedra preciosa, né? Porque a música são ondas sonoras, dentro de um espectro, você tem vários instrumentos acontecendo ao mesmo tempo, você tem que moldar o que cada instrumento vai tocar em qual tempo, e eles não podem se atrapalhar. Isso é um processo de mixagem na produção de música. Então, isso é o que mais demora a desenvolver. E aí as ferramentas podem ajudar de outras formas. Então, poxa, eu tenho uma música agora, qual que é o próximo passo? Eu preciso ter uma capa para essa música. Posso usar uma inteligência artificial para desenvolver a capa para mim. Eu preciso divulgar esta música. E a gente pode pensar ali em outros modelos para poder fazer a melhor divulgação dessa música. Então, a tecnologia, ela ajuda muito no processo... ela te ajuda num processo que você levaria muitos anos para aprender na forma teórica, né? Tem até um vídeo que eu explico, que eu costumo fazer tutorial de como eu fiz as minhas músicas. Então, eu fiz uma música que o instrumento da música é um violino. E eu não sei tocar violino, mas eu sei ali a teoria musical. Então, eu sei quais são os acordes que aquela música tem que ter. Como que a tecnologia me apoia? Eu posso usar uma outra aplicação, um outro software que vai, tudo que eu tocar, ou tudo que eu programar para tocar, vai tocar com som de violino naqueles tons que eu pedi, né? Ou naquela progressão que eu pedi, dentro daquele componente que eu pedi. Então, a tecnologia, ela me ajuda muito nisso, porque eu não tenho teoria musical, se eu tiver que entrar numa escola de música aqui com o tempo que eu tenho, eu trabalho muito, né? Eu trabalho trabalho numa empresa, 40 horas semanais, eu tenho que ser pai, tenho que ser tutor de gato, cuidar dos meus gatos, lavar a louça. Então, como é que eu vou trabalhar toda essa teoria? Então, eu vou conseguir lançar minha carreira quando eu tiver 60 anos. Então, essas coisas ajudam a gente a antecipar alguns processos que levariam muito tempo, acelerar algumas coisas. E, principalmente, para o artista independente, porque ele não tem recurso, né? O recurso é finito e tudo é muito caro. O preço dos equipamentos, o preço do software, né? O custo, uma equipe para poder fazer as coisas para você. Então, isso ajuda muito. É claro que, à medida que a carreira cresce, você começa a contratar profissionais para te apoiar, porque alguns padrões para você são importantes, né? A tecnologia ajuda a criar o básico, mas você precisa dar o seu toque ali como artista e construir, de fato, algo que vai ser capaz de despertar a emoção de alguém, que é esse o motivo da música existir, né? Boa. E como que surgiu essa paixão pela produção de música? O que aconteceu? Você falou, nossa, não, é isso que eu quero, meu maior hobby depois profissão. Eu tive as más companhias necessárias, né? Eu não ouvia música eletrônica até os meus 32 anos. Eu sempre fui super fã de rock. E eu fui para a Califórnia uma vez, fui parar em Las Vegas e conheci a música eletrônica e me apaixonei. De lá para cá, só música eletrônica. Então, eu comecei muito, entre aspas, tarde na música eletrônica. Então, de fato, é como se eu tivesse 18 anos hoje. Eu começasse a ouvir música aos 10. Né? Só que eu comecei ouvindo aos 32, 33, estou com 41. Então, é um processo, é uma jornada que eu admiro muito. Eu me admiro muito por isso. Para quem está de fora, pode achar que eu sou só um entusiasta, né? Ou que é só um hobby. Não. Harmonix é uma marca registrada, é um projeto, é um empreendimento, eu boto dinheiro. Eu vou... não contei isso para nenhum dos meus seguidores ainda, mas vou contar para vocês em primeira mão. Em julho, eu vou fazer uma imersão de música eletrônica, de produção, na academia da Tomorrowland, na Bélgica, que é o maior festival do mundo, né? Que eu já tive o prazer de ir 4 vezes. Então, eu, de fato, me apaixonei pela música, me apaixonei pela produção.
o fato de eu gostar da música eletrônica, né, e ela fazer eu sentir coisas que outras músicas não fazem, isso é muito importante. Mas eu conseguir reproduzir isso, ou eu conseguir causar isso nas pessoas e em mim mesmo, é uma coisa que minha cabeça fez, eu quero viver disso, ou eu quero viver com isso, né? Hoje, obviamente, eu tenho uma carreira que numa empresa que é o que paga as minhas contas, mas é uma coisa que eu amo muito, eu amo fazer, né? Então, para eu largar, tem que dar muito certo a carreira de produtor e DJ, né? Mas é uma coisa que eu quero e eu vou seguir com isso paralelo enquanto eu tiver energia, enquanto me fizer bem, né? Enquanto for muito bom. Começou com essa paixão. E aí, eu sempre muito curioso, né? Eu já toquei guitarra quando eu gostava de rock, era mais novo, ainda gosto de rock, mas quando eu toquei guitarra quando eu era mais novo, então sempre fui muito curioso. Pô, como é que funciona? Como que a música eletrônica é criada, né? Porque eu tô acostumado com guitarra, baixo e bateria. Como que a música é criada? Esse som é feito, né? Como é que... Eu comecei a estudar sobre isso, comecei a estudar a produção, antes mesmo de pensar em tocar. Eu demorou para eu pensar em tocar. Comecei a estudar produção, fiz umas músicas ali de baixa qualidade, obviamente, porque eu sou autodidata, né? Mas algumas, quando eu falo que as más companhias certas, ouviram e falam assim, nossa, cara, isso que você está fazendo aqui, eu gosto, é muito bom. Gasta um tempo nisso, investe nisso. E eu, obviamente, comecei a ouvir outras pessoas, pulei de cabeça. E cá estou, muito feliz com essa jornada, com coisas novas. Eu vou tocar numa festa bastante legal e bastante importante, não posso falar agora, então. Mas, assim, várias coisas, desculpa, depois eu conto nos bastidores. Mas várias coisas boas e novas vão acontecendo a cada ano, e essa jornada me faz muito bem. Essa jornada tem me feito muito bem, porque continuo trabalhando o meu lado cognitivo, continuo trabalhando o meu lado criativo. Eu sou de exatas, sou aquariano nato, e nunca imaginei que eu fosse me conectar com a arte dessa forma. E me conectei e sou muito feliz assim. Então, eu entendi hoje que isso me faz bem e é um propósito de vida, né? Isso tá enraizado. Enquanto isso fizer bem, eu vou que vou. Da hora. E é muito legal, porque nunca não tem essa de idade, nunca é tarde para você descobrir um talento. Não tem idade. Tem nada a ver. A gente conhece pessoas de diversas idades. Num dos festivais, inclusive na Tomorrowland da Bélgica, eu conheci um casal que eles têm 75 anos. Ó, que da hora. Que legal! Eu com 30 e na época eu com 36, me achando, talvez olhando, né, muitos jovens num festival, eu me achando velho, talvez, será que eu tô, 36 anos num festival de música, será que eu tô meio velho para isso, não sei o quê, e aí eu encontro um casal que tem 75 anos, são muito felizes e viajam o mundo indo em festivais. Isso faz a gente repensar. Isso faz a gente repensar que a gente está acostumado com padrões que são ditados pela sociedade e que quem vai viver para a gente não é a sociedade, né? Daqui a alguns anos a gente vai ser esquecido porque a gente vai morrer, né? Então é importante a gente fazer o que gosta e acho que uma mensagem, né? Quando o primeiro gerente de marketing que eu contratei, né? A primeira agência de marketing que eu contratei para fazer o marketing do Harmonix, a pergunta que me foi feita foi: qual é a mensagem que você quer passar como artista, né? E não vem nada na minha cabeça que não seja a liberdade, né? A gente é livre para fazer o que a gente quiser, viver da forma que a gente quiser, respeitando o próximo. Eu quero fazer música, tenho 41 anos. Você tá velho para isso ou não? Ou de repente, as pessoas não vão sair, as pessoas da nossa idade não vão sair, as pessoas da nossa idade vão querer ficar tricotando. Tudo bem. Enquanto eu tiver uma pessoa me ouvindo, tá ótimo. E é isso que me faz feliz. Foi esse o objetivo. Exatamente. E aproveito para dizer que a Cabu é uma porta aberta para você vir contar todas as suas novidades para a gente. Com certeza. Gerou curiosidade aqui. Sim, muito.
Mas muito que bom. bom. Fico muito feliz de poder compartilhar com vocês. A gente que está feliz, uma baita oportunidade. Pode ter, ó, vou cobrar de você quando você tiver estourado, bombadão aí fora, volta aqui na Cabu para contar tudo o que aconteceu nessa jornada. Com certeza isso vai acontecer, eu tenho muita fé, se não for tudo bem também, mas é isso. A gente, como ser humano, tendo os valores e a gente se conectar, isso importa muito e eu acredito muito nisso, né? Então, não preciso talvez tocar para 100 mil pessoas, se eu tocar para os meus amigos, eles estiverem felizes, é muito bom. Claro, a gente sempre vai mirar, a gente sempre quer alcançar o máximo de pessoas, né? A gente sempre quer fazer feliz o máximo de pessoas que a gente puder, como músico, né? E como artista, obviamente. E no que depender, se depender do que está no meu coração, da energia que eu tenho, do quanto eu acredito, do quanto eu me dedico, isso vai acontecer em algum momento. Com certeza. Só de estar com isso na cabeça de que atingir poucas pessoas já vai te fazer feliz, só prova de que você merece sim atingir mais de 100 mil pessoas. É isso, fico feliz com isso. Muito obrigado. Foi incrível essa experiência com você, mas a gente quer te conhecer um pouquinho mais e seguir a nossa tradição. Tá bem. Traz para os nossos espectadores algumas indicações de entretenimento. Série ou filme, ou os dois, a seu critério. Uma música e um livro. Não precisa ser do tema, tá? Do podcast, é o que o Thiago gosta, ou pode ser à vontade. Eu vou indicar Biplane, que é, em português, né, é a voz por trás do som, que está na Star Plus. Ela conta a história de 6 DJs e ela é muito inspiradora para quem quer, para quem gosta, para quem está no mercado da música, né? E assistir, ela é muito inspiradora. Então, sou muito fã de Armin van Buuren, é o meu DJ e produtor favorito no mundo. E o jeito que ele conta a história dele é maravilhoso, assim. Então, isso inspira muito a ser feliz dentro, né, do que é alcançável como artista na música. Então, essa é a indicação de série. Mas se for muito o que eu gosto, por incrível que pareça, meu filme favorito é Top Gun, Ases Indomáveis. Oh! Entregando a idade de novo. A música é Heading Up High, do Armin van Buuren, meu favorito, obviamente. E um livro que eu gostei muito, mudou muito a minha vida, a forma de eu ver as coisas, né? Como profissional, é um livro que chama Cabeça de Steve Jobs, é um livro antigo, ele conta do Steve Jobs, é uma biografia do Steve Jobs, na prática, como fundador da Apple. Então, tem vários insights para quem pensa em produto, principalmente para quem é de tech, que a gente acaba ficando ali muito escovando o bit, e a gente acaba não pensando muito em produto. Traz muito sobre a forma de pensar no cliente, a forma de pensar no produto, na experiência do cliente. Foi um livro que mudou muito, porque eu lembro que eu trabalhava com suporte técnico numa empresa, né, muito pequena, e ler este livro fez eu pensar que eu poderia ir muito mais longe na minha carreira, porque eu comecei na carreira muito por acaso, né? Venho de uma família muito simples. Eu fui me formar com quase 30 anos. E ler esse livro mudou a minha forma de pensar. E quando muda a sua forma de pensar, você acaba percebendo que você pode chegar muito mais longe. Né? Isso é muito importante. Então, essa é a minha recomendação de livro. Boa. Muito obrigada. E eu vou te pedir mais uma coisa. Venda seu peixe, Thiago. Onde é que a gente pode te encontrar? Como te contratar? Conta mais sobre esse trabalho de DJ para a gente divulgar. O Thiago Arquiteto, ele está no LinkedIn como Thiago Herbert. No Thiago DJ, o meu projeto é o Harmonix. O
vai me achar no Insta como @harmonix também, vai me achar no TikTok, outras plataformas. Harmonix.com é o meu site, vai ter algumas informações sobre mim, todas as informações resumidas, você vai conseguir achar tudo. No Spotify também, e no YouTube, todo mesmo, @harmonix. Quem quiser ver eu tocando no YouTube, eu estou soltando alguns vídeos ali, tem pouca coisa, mas estou soltando muitos vídeos eu tocando, vou soltar em breve tô me divertindo com os meus amigos. Então, @harmonix é onde você vai me achar aí em todas as plataformas de streaming e de entretenimento. Opa, pode deixar. Bom, eu gostaria de agradecer a todos que tiraram um tempinho para estar aqui acompanhando mais um Cabo Podcast com um tema mais um tema interessante, com mais um convidado demais. A gente só traz gente boa, né? Só a gente toca. Acabou, né? Gente boa traz gente boa. Sempre. Vocês são incríveis. Vocês só deixam esse canal mais rico e alimentando o nosso objetivo, que eu falo todo episódio, trazer conhecimento e impactar com conhecimento e com pautas importantes, certo? Aí. E façam o que eu peço todo sábado, gente. Se inscreve no canal, o que mais? Compartilha, comenta, ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Aí. Deixa aqui seu comentário. Fala pro Thiago o que achou dele aqui no comentário. Chama o Thiago para tocar na sua festa, gente. Pelo amor de Deus. É isso aí, estou à disposição. E pode ser uma festa para 10 pessoas, pode ser uma festa para 1000 pessoas. Que vai contar energia e vocês... Quem entrar no meu canal no YouTube aí e me ver tocando vai ver que a energia é bem alta. Arrasou. Muito obrigada, Thiago. Eu agradeço pelo convite. É muito bom poder conversar com vocês sobre coisas que eu gosto, coisas que eu amo e que são diferentes, né? Então, a gente falar de business, falar de mercado de trabalho e poder falar de música, né? E que também é um mercado de trabalho tão difícil quanto, né? E correlacioná-los, né? Que foi mais interessante ainda. Muito obrigada, pessoal. Até o próximo sábado, às 2h da tarde. Um beijo e até o próximo Cabo Podcast. Valeu, Thiago.